Olá pessoal, eu sou a professora Priscila, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, tenho uma experiência profissional com um trabalho desde crianças do ensino fundamental até turmas de graduação e pós-graduação também. Paralela a essas funções, eu também atuo como psicopedagoga clínica e isso me aproxima muito da curiosidade de entender desenvolvimento humano, cognição, formas de aprender. Como é que o ser humano lida com as diferentes formas de aprender, os diferentes caminhos que levam à aprendizagem. Essas questões vão nos aproximar muito das discussões que nós teremos aqui agora durante os nossos encontros, ok? Trataremos então sobre o surgimento da neuropsicopedagogia. E nessa primeira parte, em especial falaremos sobre a história da neuropsicopedagogia. Mas quando você pensa em neuropsicopedagogia, você pensa em 3 áreas, 4 áreas que estão unidas em prol de compreender o desenvolvimento do nosso cérebro. O cérebro é como se fosse o nosso grande motor, né? É ele que impulsiona os seus movimentos, as suas ações, movimentos, ações, os seus pensamentos. É ele que traz a visão do meio externo para você poder codificar e transformar em conhecimento aqui dentro. Então, esse nosso grande motor, ele vai regular toda a questão da aprendizagem, das emoções, da afetividade, das relações sociais do indivíduo, porque é esse desenvolvimento cerebral que vai garantir o desenvolvimento do ser humano por completo, certo? Só que quando eu penso em neuropsicopedagogia, eu estou falando de uma ciência nova, né? Eu estou falando de uma ciência que é a junção das neurociências, da pedagogia e da psicopedagogia. E essa junção, ela veio em função de uma demanda social diferente, né? Se nós formos pensar em toda a linha histórica da educação ou do desenvolvimento humano, a cada década o ser humano passou por processos de evolução. Dentro desses processos de evolução, nós podemos contar com vários tópicos que, se nós formos analisar a fundo, esses tópicos influenciam diretamente na escola, diretamente no modo de aprender, né? Como vocês podem observar ali, o que eu posso relacionar a neuropsicopedagogia com o contexto da sociedade atual? A primeira coisa é os contextos familiares atuais. Hoje, nós temos crianças que chegam na escola muito mais cedo, certo? Elas frequentam escolas de educação infantil, creches, berçários, ou seja, elas já têm muito cedo momentos de estímulo, né? Tanto da convivência social com outras crianças, quanto também de aprendizagem e questões que elas já vão vendo dentro de um currículo pré-determinado. Nós sabemos que hoje a obrigatoriedade de uma criança ingressar na escola é na casa dos 4 anos. Há uns anos atrás, as crianças entrariam na escola apenas com 6. Será que esses 2 anos que as crianças ganham a mais na escola, numa época de educação infantil, que é o ponto forte do desenvolvimento, vão influenciá-la na frente? E por que eu chamo esse tópico de contexto familiar? Porque hoje as famílias, elas são diferentes, né? A mãe trabalha fora, o pai também tem suas obrigações fora e a criança precisa conviver com uma realidade diferente, indo mais cedo para a escola também. Um outro contexto muito importante é a questão da globalização e das tecnologias que andam juntas, né? A criança tem contato com muitas informações globalizadas do mundo através das tecnologias e de um contato cada vez mais cedo com tablets, celulares, computadores, ou seja, materiais que estimulam o desenvolvimento cognitivo, a curiosidade e a vontade de descobrir. Curiosidade e vontade de descobrir são elementos essenciais para a aprendizagem. Por isso que esses 2 itens aqui, eles acabam sendo mais fortes quando você vai pensar em modificações de comportamento ou de cognição. Uma outra questão muito importante e que também caminha junto são os estímulos externos e o desenvolvimento científico. Graças a toda essa estimulação diferenciada que a criança tem hoje, graças a todo esse contexto social diferenciado que nós temos, das crianças terem cada vez mais cedo o contato com informações, você começa a se questionar. Por que será que as crianças chegam diferente na escola? Por que será que elas têm um nível maior de necessidade de informação, de agitação, de ansiedade, de querer verificar coisas diferenciadas?
porque hoje os estímulos que elas têm são diferentes. Junto com essas crianças, que são a grande maioria e que têm um desenvolvimento cognitivo dentro de uma normalidade, apenas com estímulos a mais, nós temos as crianças também que têm as dificuldades de aprendizagem, né? E graças ao desenvolvimento científico, aos estudos e à junção principalmente das áreas, nós podemos ter um olhar mais carinhoso e mais cuidadoso com relação ao desenvolvimento. O erro faz parte da aprendizagem, as diferenças podem ser tratadas como normais, desde que você tenha um embasamento bom para isso. E é isso que a neuropsicopedagogia busca nos trazer, certo? Quais são as demandas e por que essa junção dessas três áreas tão importantes? As neurociências, né, que tratam em específico dos fundamentos do sistema nervoso, compreender como é que o cérebro funciona em especial. A psicologia, que além de tratar do cérebro, ela também observa o comportamento. O comportamento está totalmente relacionado à questão da aprendizagem, né? E a pedagogia, que trata da educação em especial e da aprendizagem. A partir do momento que eu caso essas três áreas tão importantes que compreendem o desenvolvimento humano, eu tenho o surgimento da neuropsicopedagogia, que é o que nós estamos tratando aqui, certo? Neuropsicopedagogia, que é o nosso foco principal. É compreender por que os fundamentos do sistema nervoso, por que compreender o comportamento e compreender questões de aprendizagem num único momento me fazem agir melhor diante dessas novas demandas sociais que eu tenho, de modificação de comportamento das crianças e também de novas dificuldades, novas formas de aprender e novas demandas diante das dificuldades de aprendizagem que surgem hoje em dia, certo? E aí nós pensamos assim, ok, então o neuropsicopedagogo, ele tem o conhecimento da neurociência, da pedagogia e da psicopedagogia. A junção desses três elementos me faz ser formado em cada uma dessas unidades? Não. Simplesmente são pensadas questões essenciais de desenvolvimento neuronal, questões essenciais do desenvolvimento do comportamento humano e também da aprendizagem. É a junção, é a colaboração de três áreas em prol de um melhor desenvolvimento e compreensão da aprendizagem humana, se tratando de crianças ou não necessariamente de crianças também, mas entendendo o ser humano, o indivíduo, como um ser completo, onde o desenvolvimento neuronal, o coração, a parte das emoções, da afetividade, do comportamento e a aprendizagem caminham juntos, certo? Essa junção de saberes e dessas áreas diferenciadas é um motivo de muita reflexão, né? Compreender a anatomia cerebral e o seu funcionamento é novo para a área educacional, para a área escolar. Há pouco tempo atrás, não se tinha essa preocupação de que professores e pessoas que trabalham diretamente com educação tivessem um conhecimento do funcionamento neuronal. Hoje, graças a esses avanços tecnológicos e científicos, se percebe que se eu compreender essa nuance, né, essa questão do desenvolvimento cerebral, eu vou poder aplicar melhor as minhas técnicas em sala de aula também e na orientação da aprendizagem das pessoas, certo? Resumindo, o que nós podemos verificar aqui? Que nós agora, a partir de agora, trataremos de diferentes áreas, a neurociência, a psicologia e a pedagogia, juntando, transformando esse conhecimento em neuropsicopedagogia e observando essas novas perspectivas, como se você pudesse fazer a junção também do cognitivo, do afetivo e do social. Essas três questões, que são questões basilares para o desenvolvimento da aprendizagem, são vistas em específico por essas três ciências, por essas três áreas. E isso que é o mais bonito da neurociência, da neuropsicopedagogia, que é você poder conhecer, na verdade, o ser humano na sua complexidade. Por que o ser humano na sua complexidade? O ser humano, ele é bem complexo, né? Se você for pensar, as questões emocionais afetam a tua aprendizagem, o teu amadurecimento biológico afeta a aprendizagem, os estímulos que você teve no ambiente motivacionais ou de embasamento teórico para que você aprenda também tem influência. E eu conhecer cada um desses ramos e poder juntá-los e transformar numa ciência única é um grande desafio, na verdade, é um grande momento de reflexão, de estudos aprofundados que vão nos levar agora a novos conhecimentos e nos tornarmos profissionais diferenciados, com certeza, certo? Então, desejo para vocês bons estudos e nós nos encontramos nas próximas aulas.